inovação, setor público e justiça. Como eu falei, o nosso trabalho pela minha empresa, a Wigov, ele vem para facilitar a inserção e a adoção de novas tecnologias pelos órgãos públicos. E, obviamente, órgãos públicos, aqui eu falo Poder Judiciário, no caso, né? Então, todas as nossas experiências são voltadas à área do direito, mas muito mais próximas às instituições públicas do Poder Judiciário e menos às relacionadas à advocacia privada. Mas está tranquilo, porque o celular não sabe se eu sou do setor público, do setor privado, empresário, ele está aqui para ser usado. Na exposição eu tenho um vídeo curto, né, e acho que agradecer já ao Roger, que facilitou aqui para que tudo ocorresse, agradecer a Juliana, que fez o convite também para estar aqui hoje. É uma honra estar aqui, é a primeira vez que eu falo para a OAB. Florão falou das notícias também, né? Eu recortei algumas aqui, né, que para o lado positivo e negativo, né? Cada um interpreta de uma forma. Né? Primeiro, o robô advogado do Brasil é lançado por empresa brasileira, conheça. Né? Essas matérias são facilmente encontráveis na web. Né? Funções típicas de advogados já são feitas por softwares e robôs. Advogados são o próximo alvo da inteligência artificial. Né? Essa é boa, né? Um alvo, vocês estão na mira, né, da inteligência artificial. Não há máquina no mundo capaz de substituir um advogado. Essa aqui o pessoal já gosta um pouco mais, né? Eu sempre começo essas exposições que falam de tecnologia, e eu apontei aqui em forma de notícias, porque naturalmente a gente tende a ter essa dupla perspectiva, né? Uns são mais otimistas, outros mais pessimistas, e a metáfora que funciona bem é a do copo meio vazio ou meio cheio, né? O que temos em nossa frente, né? E isso é normal, né? Em algumas pautas a gente vai mais para um lado e outras mais para o outro. No final da exposição vai fazer sentido o resgate dessa metáfora, né? Mas naturalmente aqui, se a gente fosse perguntar quem é a favor ou contra, a gente teria opiniões diversas a essa questão de inovação tecnológica e inteligência artificial. A verdade é que tudo isso é meio inevitável. Como forma de organizar o nosso roteiro, eu vou ter esses 3 momentos aqui, né? Olhar no futuro, acordar para a realidade, né? Porque estamos vivendo um presente, e, por fim, eu vou trazer algumas boas notícias, com alguns exemplos de soluções que já estão aí acontecendo nas organizações. Só ainda não peguei muito bem para onde eu aponto. Ah, é aqui? Para lá. Obrigado. Essa é a Laura, é minha filha, está junto aqui com a minha sócia, a esposa, a Gabriela, que também é diretora da Wigov também. O Florão mostrou a foto de uma criança ali, e é verdade, né? Ela nasceu em 2016. Eu não tenho a menor ideia o que ela vai fazer, o que ela vai ser, que governo ela vai ter, que justiça ela vai acessar. Que família ela vai ter, enfim. A verdade é que nós não temos a menor ideia do que vai acontecer nos próximos 30 anos. Por mais que tenhamos estudos, tendências, as transformações acontecem e a gente acaba não parando para ver tudo que mudou. E essa primeira parte de olhar para o futuro, eu vou resgatar um pouco isso em cada um de vocês. Esse é o primeiro computador que se criou, a IBM criou, o Hamac, né? O primeiro computador funcional. Ele ocupava um andar inteiro de um prédio. O seu HD tinha 5 mega de memória, 5 mega, né? Uma foto qualquer hoje tem 5 mega, né? Isso é 1950, metade da década de 50, aproximadamente, né? E tudo que aconteceu agora em pouco mais de 50 anos, em termos de tecnologia, é muito surpreendente, né? Quem aqui provavelmente usou esses disquetes para instalar o Windows, né? A gente vai identificando a idade das pessoas, né? Tinha um outro, mas é que esse não faz parte das minhas referências. Estou com 35. Só. É muito normal. Essa era a nossa forma de se relacionar com a foto, né? É o Instagram do século XIX, né? Depois veio a máquina fotográfica, né? Tinha o filme. Tinha filtro, né?
O filme de 12 poses, 24 poses, é uma cerimônia tirar uma foto, né? Vamos juntar para tirar foto do fim do ano, né? Depois a expressão "você queimou o filme", né? Expandiu a fotografia, né? Você foi na festa, queimou o filme, é porque você destruiu a coisa toda, né? Revelação automática, né? Você ia em 1 hora, né? Você ia no shopping almoçar, tirava a foto, deixava lá para revelar, em 1 hora, assim, pô, que legal, né? A maneira de se relacionar por voz, né? Era o telefone de escada. Esse aqui sumiu, né? Não existe mais, nem nenhuma instituição pública que a gente visita tem ainda esse, né? Tem um vídeo na internet de um adolescente tentando usar, né? É a coisa mais engraçada, né? Ele vai tentar apertar o botão, ele está quebrado, né? O telefone. A base da internet é a telefonia, né? A origem da internet vem da telefonia, só para conectar um ponto, né? E aqui uma caixa de correio, né? Como também foi apontado, né? Vocês imaginem se a gente verificasse a caixa de correio da nossa casa com a mesma frequência que a gente vê os nossos e-mails, né? Eu vou lá ver se chegou uma carta. Não chegou. Eu vou lá ver de novo. Eu vou deixar minha caixinha aberta para ver se vem mais rápido, né? O e-mail não é uma carta que foi para a internet. Ele é outra coisa. A gente fala que é e-mail porque é a referência que tínhamos anterior. Mas ele muda o nosso comportamento, ele muda a velocidade das coisas, a urgência que a gente quer acessar determinado tipo de conteúdo, a urgência que nós queremos nos comunicar. Então, imagem, voz e texto. Daí você tem um aplicativo que completou 10 anos agora, que é o WhatsApp, né? Que faz tudo isso, né? Quem não tem WhatsApp aqui? Todo mundo tem, né? Alguém fez curso de WhatsApp para aprender a usar? Não, né? Todo mundo usa, ok. Isso é muito novo, né? O smartphone da forma que temos hoje, né? O iPhone foi lançado em 2007. E são apenas 10 anos, né? Olha quanta coisa a gente já não mudou na nossa vida, né? Guerra do Golfo, 1992. A capacidade do Departamento de Defesa norte-americano, capacidade militar, de processamento, de inteligência, hoje está num PlayStation 4, né? Quem joga videogame. Então, os adolescentes têm a mesma capacidade de processamento de que todo o Departamento de Defesa norte-americano tinha há 20 e poucos anos atrás, né? Se a gente for avaliar, né, essa história foi escrita em 1976, né? O juiz Dredd. É um juiz que ele é tudo, ele é o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Quase um robô, com muita tecnologia, né? A história se passava 120 anos depois de 1976. Se a gente fizer uma conta, né, aqui, na metade do século XXI agora, será que teremos esse cenário, né? Como eu falei, algumas projeções elas realmente são meio autorrealizáveis, né? E podem se tornar realidade. Mas a maioria das coisas que vão estar aqui à nossa frente, a gente ainda não viu. E não consegue compreender o que serão. Essa é a Sofia, né? Vocês conhecem? Ela é um robô que está personificado aí. Ela agora já tem cabelo, né? Essa foto é um pouco desatualizada. E ela fala em linguagem natural, responde perguntas, né? Tem um monte de tecnologias, algoritmos rodando por trás da Sofia, né? Foi apresentada no Global Summit em Dubai, né? De inteligência artificial. Inteligência artificial é tudo aquilo que um computador não consegue fazer ainda. É uma descrição. Duvido que um computador consiga me dar todas as respostas sobre um termo em nenhum segundo, né? O Google, né? Eu duvido que um computador possa ganhar de um jogador de xadrez, né? Ganhou já faz mais de 20 anos, né? Do Kasparov. O Deep Blue, da IBM. Duvido que um computador consiga ganhar de um jogador de Go, né? Um dos jogos mais complexos da humanidade, né? Quem conhece, é um jogo que você movimenta pedrinhas e tem um conjunto de regras inexplicáveis. Tem um documentário na Netflix que mostra o computador é de uma empresa chamada DeepMind, né? É o AlphaGo. Ele conseguiu ganhar do melhor jogador de Go do mundo, né? O Lee Sedol. Foram 5 partidas. O computador deu uma lavada na primeira e na segunda, né? Daí todo mundo já ficou chocado, né? Porque até então diziam que era impossível um computador vencer um jogador de Go, pela complexidade do jogo, né? E na terceira partida, o humano estava
tudo pronto para ele perder de novo. E daí ele fez uma jogada que os cientistas de dados, desenvolvedores, todos ateus declarados, né, disseram que foi uma jogada divina, né, que não teve explicação. Então, se você quiser não ser substituído por um robô, faça as coisas de uma maneira que ninguém faz, que surpreendente. Esse é o único conselho para você não ser substituído por uma máquina. Porque a sua atividade hoje, que aparentemente não pode ser substituída, daqui a um tempo será. E pode ser um mundo maravilhoso de se viver quando todas as máquinas estiverem trabalhando por nós, ou em conjunto conosco, né? Essa referência também é da Netflix, é uma série da Black Mirror, chamada Black Mirror, né, o espelho negro, né, numa tradução vulgar, que mostra alguns cenários do uso de tecnologia na humanidade. É claro, né, é ficção, mas ele aponta alguns comportamentos interessantes que, dependendo das nossas escolhas humanas, isso pode vir a se tornar realidade, né, vale a pena assistir. Então, quando a gente está falando de um futuro, alguma coisa assim, é um mundo de informação, é muito complexo, às vezes distante da nossa realidade de atuação, do nosso trabalho, da nossa rotina, mas que cada vez mais vai estar mais presente. Às vezes em forma de software, às vezes na rua, em forma de outros serviços que eu tomo, mas o futuro ele usa um acronismo que eu trago aqui para vocês, que é fácil de guardar, né, que é o DENSE. O futuro é DENSE. Dados, algoritmos, networks, que são redes, né? Cloud, que é tudo na nuvem, essa questão do armazenamento não está em lugar nenhum, na verdade está em grandes servidores lá nos Estados Unidos. E exponencial, essa coisa que acontece uma mudança muito rápida, eu chego de um ponto a outro em termos de desenvolvimento, de opções tecnológicas, de uma forma muito rápida, né? Então, isso é fácil de gravar, né? Então, o futuro é DENSE, né? O olhar para o futuro é DENSE. Aí fica o GIF do John Travolta dançando para vocês reforçarem ainda mais. Eu vou pôr uma água aqui rapidinho. DENSE, então. Dá para gravar. Tudo bem até agora? Foi mais ou menos aquilo que vocês já viram, já sabiam, mas talvez com uma forma um pouco mais diferente, né? Tá aí, né? 47% dos empregos estão em risco de serem automatizados nos próximos 20 anos. Esse estudo é de 2015, né? Como eu falei, naturalmente vai chegar uma hora que talvez seu trabalho seja substituído mesmo por uma máquina. Fiquei pensando, esse mundo maravilhoso de coisas, né? Quem já pegou elevador aqui em alguma instituição pública e viu o assessorista lá, né? Você fala, a gente olha para essa função, para esse trabalho, para esse cara, não tem explicação dessa pessoa existir, né? Assim, dessa pessoa existir, eu fui cruel, né? Desse trabalho existir ainda, né? Hoje, no século XXI. Mas ele existe, né? Por que será que ele está aí, né? Esse William Gibson, ele que criou o termo cyberespaço, essa questão de internet. É um escritor de ficção científica, né? E ele diz que essa frase é sensacional, né? O futuro já chegou, mas ele está mal distribuído, né? Então, é aquela coisa, né? Como é que eu compro um produto com um clique lá da China e eu não consigo pagar uma guia de imposto aqui, né? Por quê? Por quê, né? É uma pergunta honesta mesmo. Por quê, né? Essa referência acho que é comum a todos, né? Existem caixas pretas, né, que a gente não consegue muito bem entender como é que é o funcionamento disso, por que não utiliza algumas tecnologias mesmo que estão mais disponíveis, né? E a gente tem que entender mesmo, né, quais são as dores que estão por trás, o que faz com que eu não consiga me beneficiar de algo que está disponível e que será cada vez mais e cada vez mais barato dentro da minha rotina, da minha função. A gente tem muitas ideias, né, e essa interpretação faz bastante sentido, né? Se todo mundo tem que ter novas ideias, pensar diferente, pensar fora da caixa, na verdade a gente teria que olhar para dentro da caixa para ver se não é ela que precisa ser repensada, né? De repente, né, olhar para essas caixas pretas de uma forma talvez um pouco mais colorida, no sentido do que a tecnologia e os recursos que eu tenho atualmente podem nos oferecer. E existem alguns desafios muito sérios e globais que não são de responsabilidade de nenhum poder, de nenhuma esfera e nem de nenhuma empresa, que terão que ser solucionados para a humanidade
vencer, e os cenários catastróficos que a gente vê no Exterminador do Futuro, essas coisas não virarem realidade mesmo, né? A população está envelhecendo cada vez mais. Será que teremos serviços em todos os níveis para atender esse público? Você vai chegar no shopping, né, as vagas para não idosos vão estar lá no fundo, né, meia dúzia de vagas, né, porque todas as outras vão ser vagas de idosos, porque não faz sentido eu reservar menos vagas para uma população que é maior. Né. Desigualdade de renda, né, isso é um desafio global, em alguns locais mais acentuado. Né, como é que a gente soluciona isso? E quando todos os robôs estiverem trabalhando? A renda vai para quem? Para o Google? Sei lá, para a IBM, né? Eu não tenho mais cenário de pessoas que migram para procurar emprego, porque a palavra que vem agora é o inemprego. Né? Não é que ela não encontre, não é um desempregado, é um inempregado. Não tenho como trabalhar. Por mais que eu seja capacitado e tenha, enfim, tenha me preparado, são coisas que não vão ser possíveis mais de acessar. E por aí vai. Né? Você tem N desafios que a tecnologia ela pode, sim, ajudar a resolver de uma maneira significativa. Claro que, inevitavelmente, quando eu falo tecnologias, em algum momento eu vou encontrar pessoas, né? E eu encontro essas pessoas, e às vezes a gente pode ser surpreendido com alguns comportamentos ou algumas atitudes que nem a melhor tecnologia do mundo, sei lá, disponível, poderia solucionar. E quando a gente pensa que vai existir uma rebelião das máquinas, né, que os robôs vão dominar tudo, as pessoas vão se revoltar antes. Né? Podem ficar tranquilos que os humanos vão se revoltar antes que as máquinas. Né? Isso é histórico. Né? Os ludistas entravam nas fábricas e destruíam os teares, porque, né, aquilo lá ia ocupar o emprego deles. Né? Ned Ludd era o grande líder dos ludistas, né? O nome vem daí. Era talvez um sindicalista, mais revolucionário, e ele não achava um absurdo que os teares entrassem nas fábricas e os trabalhadores saíssem. Né? Daí chega o Uber e os taxistas vão lá e chutam os carros. Né? O comportamento é o mesmo, a dor humana é a mesma, medo de perder o emprego. Né? Isso acontece hoje nas cidades. Né? Enfim, a gente tem uma expressão que chama pessoas Kodak. Né? A Kodak era líder no mercado de fotografia global, né? De repente chegou o Instagram lá e fez em 1 ano o que a Kodak demorou 50 anos para construir em termos de dinheiro e de alcance para as pessoas. Né? As pessoas Kodak, elas são hoje pessoas que ainda assim têm muito poder, muita força, muita influência, mas em breve elas talvez se tornem obsoletas, não por maldade, por intenção, mas simplesmente porque elas se tornarão desnecessárias. Não vai mais fazer sentido a pessoa estar ali, porque tem outra coisa que substitui de uma forma muito melhor para o conjunto geral do que aquela que está ali no lugar. Né? Alguns problemas muito antigos do nosso país, da nossa humanidade, né, que tem a ver com essas áreas, e são problemas complexos. Problemas complexos, não existem soluções simples e fáceis. A maioria delas que estamos tentando estão erradas. Como é que a gente compreende a realidade para resolver esses problemas? Como eu falei, a nossa atuação ela é muito mais forte dentro de instituições públicas. E aí você pega desde uma prefeitura lá de 10 mil habitantes até o Tribunal Superior do Trabalho, né, que é um mundo fantástico. Você entra lá, parece o Google, né, eles têm tudo lá, coisa mais linda. Alguns outros tribunais de contas e muito, muito bonitos lugares, assim, e com muita tecnologia. E existe esse mito de que o setor público não inova, que atrapalha a inovação, né? E na nossa compreensão isso é um mito, né? Porque o setor público é fundamental para que as coisas aconteçam. Obviamente, numa função ainda que é do direito, inevitavelmente vocês se relacionam com o poder judiciário, que se relaciona com outros poderes, e acho que é importante a gente ressignificar esse papel das instituições públicas em relação à inovação e empreendedorismo para a solução de problemas complexos. Senão fica uma coisa meio conversa de doido, sabe? Eu acho que tem que resolver assim, você acha que tem que resolver assado, e acaba caindo nas mesmas valas, né? Não estou aqui julgando se A ou B está certo, mas a gente tem problemas muito difíceis de serem solucionados, em que as ferramentas, os recursos, os métodos que a gente está usando para resolvê-los não estão dando alguns resultados incrementais, mas não estão resolvendo os problemas.
Talvez no século passado, com as ferramentas que tínhamos, os problemas eles se apresentassem de uma forma mais simples, né? Poucas regras, poucos atores, eu sou bolinha, você é X, quem completar, solucionou, ganhou. Com o passar do tempo, mais atores, mais pessoas no mundo mesmo, né? Organizações diferentes, os problemas se apresentavam de uma forma mais complicada. Complicado vem de escondido, né? Escondido. Eu sei tem as regras, eu tenho minhas peças, uns jogam melhor. A maioria das organizações públicas e privadas tem ferramentas, tecnologias e métodos para resolver problemas complicados, né? Indicadores, por aí vai, processos e por aí. E hoje em dia os problemas se apresentam com uma característica de problemas complexos, como eu disse, né? E o problema complexo ele parece mais com o cubo mágico, né? Se eu mexo um lado, ele muda o outro. Se eu não for um chinês de 12 anos que fecha o olho e resolvo 3 com malabares, né? Isso tem no YouTube. É muito difícil resolver, né? Sei lá, tem técnica também, mas ele tem várias maneiras de serem solucionados. Não é uma questão única, né? Não tem um caminho único. Normalmente, o setor público resolve problemas complexos assim, né? Para deixar tudo da mesma cor? Vamos lá, né? Né? E daí se começa a descascar, foi a gestão anterior, né? A culpa é do passado. Mas assim, por quê? A 866 só compra o pincel, ela não compra o cara que olha o cubo. Para resolver o cubo, em competições, eles têm 5 minutos para olhar o cubo. Imagina, eu vou gastar 5 minutos só olhando o problema? Tem que gastar, senão a solução vai ser errada, né? Eu resgatei essa frase aqui, um trecho dessa frase, não para entrar num dilema moral, mas me chamou muita atenção a descrição que ele faz, uma mistura do mal com o atraso, né? O que ele quis dizer com atraso, né? É muito significativo, né? O atraso para um insulto, né? Você é atrasado, né? Como é que a gente poderia interpretar essa fala no sentido do que a gente tem hoje do mundo de tecnologias disponíveis para a nossa realidade aqui, né? Não sei, é uma pergunta para reflexão mesmo, né? O mal com o atraso. Ele conectou o mal e o atraso numa única sentença. E a gente falou aqui de olhar para o futuro, e na realidade nós temos algumas situações que envolvem pessoas, comportamentos e atitudes. Então não adianta eu incluir, inserir, modificar uma tecnologia no sentido de ferramenta, se eu não preparar as pessoas para que as utilizem. E preparar não só no sentido de capacitar, né? Mova essa peça daqui para cá, porque esse tipo de preparo é igual fazer hoje curso de datilografia, né? Ninguém mais faz, né? Porque todo mundo digita e acabou, né? Ou fala, né? Não, fala, né? Agora. Então, preparar as pessoas, preparar as mentes. Como é que a gente se prepara? E não é preparar no sentido de convencer o outro que a tecnologia é boa, não, é preparar para um consenso mesmo. O que vamos fazer com isso, né? Essa tecnologia que está aqui, como vamos utilizar da melhor forma? Então, vamos falar de coisa boa agora um pouco, né? Inevitavelmente também, né, foi uma grande figura global, né, que devemos preparar, usar as ideias e tecnologias para refazer as coisas, né? Aquela coisa, não adianta eu ter... se eu só tiver um martelo, eu vou tratar tudo como se fosse um prego, né? Então, vamos aumentar nossas ferramentas, vamos aprender a usar melhor as que temos, os martelos que tenhamos, e por aí vai, né? Vou passar por um conjunto de iniciativas aqui, que são exemplos e cases, que são tentativas bem-sucedidas de se conectar com o futuro, baseados na realidade que tem. O Tribunal Superior do Trabalho, a gente passou uma semana lá, a diretoria de tecnologia queria desenvolver novas soluções. Eles têm um departamento de TI lá bastante grande, né? E aí uma das equipes desenvolveu o jogo da justiça, né? Para aquelas pessoas de baixa instrução, baixa renda entenderem para onde está o processo, né? Então é um joguinho simples, tem lá o case no site, que a pessoa consegue compreender onde é que está o que está acontecendo com o processo dela, né? A gente fez um trabalho em parceria com a Softplug, com os ministérios públicos, né, para desenvolver, gerar novas ideias de soluções ou de problemas até, né? Qual que é o problema mesmo aqui, né?
E daí você faz um trabalho de 1, 2 dias para tentar identificar essas dores, essas necessidades das pessoas. São métodos de trabalho que favorecem a inovação. Tá? O laboratório da Câmara dos Deputados, chamado Laboratório Hacker, é um laboratório de inovação que fica lá dentro da Câmara, né? Esses espaços são abertos. As instituições públicas têm se preparado para receber com mais facilidade essas transformações digitais e tecnológicas que a humanidade está jogando na porta. Assim, né? Muitas instituições estão criando, dentro dos seus ambientes, esses laboratórios. Né? Como é que eu crio aqui, sei lá, dentro da OAB, um espaço em que as novas ideias... Até falou isso da reunião aqui, né? Vamos criar um espaço para essas ideias chegarem, né? Inclusive, aproveitando, a Secretaria de Segurança Pública aqui do Governo do Estado inaugurou recentemente, oficialmente, o Laboratório de Inovação, chamado Hub SSP. Né? E a gente ficou muito feliz de ver o resultado, porque foi parte de um trabalho de 5 meses que eles ficaram desenvolvendo isso, e agora está na rua ali. Visitem. Entrem lá dentro, porque é uma porta de entrada fantástica, até para essas ideias e reuniões relacionadas à área de segurança pública poderem florescer, poderem ser melhores implantadas. Né? A Justiça Federal em São Paulo, ali na Paulista, né, tem lá o IJUSP Lab. Alguém conhece? Ninguém? Fica lá no subsolo, né, no prédio, no Fórum Pedro Lessa, da Paulista, em São Paulo, e eles têm um laboratório de inovação, que faz parte de um programa de inovação chamado Inova JUSP. Dentro tem o IJUSP Lab, onde eles começam a testar tecnologias, ter ideias novas para solucionar problemas e por aí vai. Falando em Justiça Federal, né, aproveito aqui para anunciar quase que em primeira mão, né, a gente vai começar um trabalho aqui do lado, um trabalho aqui na Justiça Federal, né, que é um programa, o HubJus, né, que vai rodar para as pessoas terem ideias para solucionar problemas porta para dentro ou da prestação de serviços porta para fora. Né, muito legal. Soluções têm surgido, né, para... Eu vou passar mais... Como é que está o tempo aí? Alguém está... Está acabando já, tá? Eu vou passar mais rápido. Muitas soluções têm surgido para solucionar esses problemas que... Não adianta você chegar com a tecnologia, bater na porta e falar tal. Você tem que preparar mesmo o cenário, né? E só assim a gente vai ter talvez uma previsão melhor do que está por vir e como a gente vai começar a atuar nesse sentido e adaptar isso à nossa rotina de trabalho. Tem um vídeo bem rápido que mostra um pouco, como se fosse a tradução dessa frase. Né? A inovação não vem apenas de dar incentivos para as pessoas terem ideias brilhantes. Ela vem da criação de ambientes onde as ideias possam se conectar. Né? Ideias, elas exigem debate, exigem um confronto no bom sentido, né? Diálogo e tal, para gerar consenso e não convencer as pessoas. E eu tenho que construir esses ambientes para que... os ambientes que nós temos hoje, para que essas ideias surjam, eles estão enviesados, talvez viciados. Eu tenho que mudar um pouco método, mudar processo, mudar ferramenta para que novas ideias possam florescer. Tem um vídeo, ele tem 1 minuto, né, e ele praticamente encerra, que mostra um pouco desse cenário do que está por vir. É um trabalho que a gente está rodando agora em 4 estados, né, que é relacionado a um programa interinstitucional de inovação. A Justiça Federal em São Paulo está participando, tem Just watch me now. Just watch me now. I got something for you, a little more for you. You won't believe your eyes. Just watch me now. Just watch me now. I got something for you, a little more for you. You won't believe your eyes. Just watch.
me now. Just watch me now. Just watch me now. Just watch me now. Legal, né? Então, juntam pessoas de diversas áreas para terem ideias, soluções, acessarem algumas tecnologias, prototiparem, enfim, é muito bacana trabalhar dessa forma. Eu vou passar bem rapidamente aqui algumas referências de boas notícias, são soluções que estão no mercado, nacional e internacional, né, que podem ser insights e luz do que está disponível aí para a área do direito, né? São as... tem chamado o termo, né, Law Techs e Legal Techs, né, empresas da área do direito que usam tecnologia. Né. Não vou passar detalhadamente, como falei, mesmo porque não conheço, não sou da área do direito, né, e não saberia explicá-las, né, mas são coisas que usam tecnologias, algumas que foram apontadas aqui. Mediaçãoonline.com, né, cada uma tem uma tag ali, 100% online, com total segurança, validade jurídica e por aí vai. Tem uma que chama bastante atenção aqui, ó. Dubio.com, aproximando o cidadão da justiça, geramos oportunidade para os advogados. Legal Insights, né, transformação digital jurídica. Os negócios evoluíram, exigindo novas formas de atuação dos departamentos jurídicos corporativos. Né. Bem-vindo ao futuro da advocacia. Né. Sem processo. Essa é que chama a atenção, né? Diga adeus ao judiciário. Né. Como assim? Que ousado isso, né? Produza mais, com mais qualidade, melhor tempo. Né? Jus Brasil, que é mais referência de profissionais, peticionarias, né? Isso aqui é legal. Né? Com o peticionador unificado, você ganha mais tempo. Previdenciarista.com, em área específica do direito, né? Alguma solução que possa ajudar. Beleza? Depois eu talvez deixe com a Juliana as referências, né? E daí ela transmite para vocês. Mapa Internacional mapeou todas as empresas, startups e grandes empresas que estão atuando na área do direito, né? É um mapa para ter uma ideia desse mundo. No Brasil também tem sido construído alguns trabalhos nessa área, de mapear as empresas e tecnologias disponíveis. Enfim, por mais que a gente fale de tecnologias e o que tem disponível para uso, né? Na verdade, a transformação, no sentido de solucionar desafios e problemas, ela vai vir quando a gente mudar o nosso comportamento, né? Em algum momento, o lápis foi uma grande inovação, assim como a prensa, e por aí vai. Né? A gente pode fazer essas inferências, como eu fiz algumas no começo, aquilo era tecnologia disponível e solucionou algum problema em alguma dor. E hoje nós temos algumas tecnologias disponíveis que também podem solucionar problemas e dores. Isso aqui era a justiça. O rei Hammurabi criou. Resumido na lei de Tailão, que era olho por olho, dente por dente. Né? Ele ditava as leis da área comercial, da área pessoal, enfim. Né? Então, o código de Hammurabi, ele era a tecnologia, foi feito com aquela espátula cuneiforme, em pedra. Né? Estava lá o conjunto de leis. Se você trair, você morre. Né? Umas coisas assim, que se a gente lê aquilo hoje, fala, meu Deus, como isso era possível, não, foi possível em algum momento da humanidade. Né? E talvez tenhamos que, daqui a 100 anos, olhar para o conjunto de regras e leis que temos hoje e de ferramentas que estamos usando hoje da mesma forma, de forma assustadora. Eu comecei falando da metáfora do copo d'água, né, que não importa muito se tenhamos um viés mais otimista, não, as tecnologias vão solucionar tudo, ou algo mais pessimista, no sentido de que, isso aqui vai acabar com o trabalho, por aí vai. Né? O que eu tenho que saber exatamente tem a ver mais com duas outras palavras, né? Não é nem otimista, nem pessimista, nem copo vazio ou cheio. Uma é carência, né? O que eu preciso exatamente? Se eu preciso de 200 ml, tanto faz se o copo está meio vazio ou meio cheio. Eu tenho que ter 200 ml. Né? Ponto. E, obviamente, essência. Né? Eu não quero ter um copo cheio de veneno. Essa interpretação é mais positiva quando eu tenho na minha frente alguma tecnologia ou alguma mudança. Né? Então, o debate de que quem está certo, né? Os pró-máquina ou os contra-máquina, não faz muito sentido. A gente tem alguns problemas para serem solucionados e eu tenho que entender exatamente o que eu estou fazendo e o que eu preciso. Era isso. Obrigado.